Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica, como sempre, né? Fazendo aqui e dando para vocês ótimas dicas de leitura. E essa dica, como todas que eu faço aqui, é especial, principalmente para aqueles que não conhecem Jacó Armínio, nunca estudaram sobre ele, sobre a sua teologia, sobre aquilo que ele defendeu. E essa obra aqui irá esclarecer muitas coisas sobre Armínio. Armínio e as suas declarações de sentimentos, uma tradução com introdução e comentários teológicos do Dr. Stephen Gunther. Falando um pouquinho dele, o Dr. Stephen Gunther, só mostrar para vocês aqui, tá? Professor e doutor Stephen Gunther é ministro ordenado na Igreja Metodista Unida, nos Estados Unidos, e serviu como pastor nos Estados Unidos e na Holanda. Ele concluiu seu doutorado em divindade pelo Seminário Teológico Nazareno em Kansas, Estados Unidos, e ele obteve o seu PhD em teologia, na Universidade de Leiden, a mesma universidade que Armínio foi reitor. Tá? Essa universidade fica na Holanda. Ele também tem formações em teologia sistemática e história da igreja. Tá? Então, o camarada conhece muito. E ele escreveu essa obra aqui. Ele escreveu essa obra porque ele viu a necessidade de se esclarecer, tá, os pontos de fato que Armínio defendeu. Então ele expõe aqui nessa obra os pontos que Armínio defendeu. E nessa obra aqui, tá, sobre a declaração ou as declarações de sentimento de Jacó Armínio, foi proferida essas declarações foi proferida em holandês diante dos estados da Holanda em outubro de 1608, tá? Que Armínio proferiu essas declarações para se defender dos seus rivais, dos seus inimigos, que tinha vários inimigos ali em Leiden. Antes, ali em Amsterdã, antes de ele ir para Leiden, ser professor e reitor ali da Universidade de Leiden, ele já estava sofrendo ataques, tá? Muitos calvinistas desonestos, só vou citar aqui dois de vários, Francis Gomarus e William Perkins. Teve outro também, tá? Que assumiu o lugar de João Calvino ali em Genebra, na Suíça, Teodoro de Beza, que Armínio foi visivelmente contra a teologia, principalmente a soteriologia de Teodoro de Beza, que praticamente sistematizou João Calvino. Beza ele defendia o supla lapsarianismo. Talvez você não conheça. Tá? O nome é complicado, mas é fácil de entender. A linha supla lapsariana, ela defende que os decretos de Deus em relação à humanidade e a tudo teve origem antes da queda de Adão. Teve origem antes da queda de Adão, do homem. Então, antes da queda, Deus já definiu e decidiu escolher uns e outros não. Tá? Deus decidiu escolher uns e outros não. E tudo que nós fazemos, tá? Tudo que acontece no mundo, tá? Todas as ações dos seres humanos, todas as perspectivas dos seres humanos já foram decretadas por Deus antes da queda. Tudo que acontece no mundo acontece porque Deus já decretou. Deus já bateu o martelo. Tá certo? Então, Armínio foi totalmente contra essa ideia supra-lapsariana.
Ele foi visivelmente contra. Tá? E por isso ele sofreu ataques terríveis. E Steppengunther, nessa obra, ele vai dar show, deixa eu mostrar aqui, porque ele vai dividir essa obra aqui, vou mostrar para vocês aqui. Ele vai dividir essa obra aqui em 3 partes. A primeira parte, ele vai tratar da biografia de Armínio, tá? Vai tratar da cidade onde ele nasceu, a cidade, pequena cidade ali, um vilarejo praticamente, de Oldweter, é o nome. Ele nasceu ali, em Oldweter. Então ele vai tratar aqui, ó, capítulo 1, primeiros anos. O 2, os anos estudantis, de 1576 a 1587. Depois, pastor, capítulo 3, em Amsterdã, onde Armínio ele é ordenado a pastor, 1587 a 1603. E aqui acontece a primeira controvérsia arminiana, onde Armínio ele começa a discordar de alguns pontos, tá, da linha reformada ou a linha calvinista, principalmente a linha supla-lapsariana, que foi desenvolvida aí por Teodoro de Beza. Ele começou a discordar e começou a receber várias críticas por causa disso. Começou a ser visivelmente criticado. E o capítulo 4, aqui da parte 1, os anos em Leiden, onde ele é convidado para ir para Leiden, a universidade ali da Holanda, para ser reitor e também professor. Aqui, os anos em Leiden, um prelúdio à declaração de sentimentos. Prelúdio à declaração. A parte 2, ele vai tratar exclusivamente sobre a declaração de sentimento de Armínio. Parte 2, declaração de sentimentos. Uma declaração dos sentimentos de Jacó Armínio, aonde aqui ele vai abordar sobre todos os pontos. Sobre a eleição e condicional, o condicional. Tá? Armínio ele defendia que a eleição está condicionada à fé prevista pela presciência. Ele vai tratar sobre a eleição, predestinação, livre-arbítrio, queda. Ele vai tratar sobre a graça, se ela é irresistível, se ela é resistível. Ele vai tratar aqui sobre a perseverança dos santos. Inclusive, muita gente fala que Armínio ele não defendia a perda de salvação. As pessoas desconhecem. Armínio ele tinha dúvida acerca disso. Ele falou que isso deveria ser estudado, analisado, mas em 1608, em suas declarações de sentimento, ele já estava mais maduro, ele fez uma declaração dizendo que os eleitos ele dividiu em 2 classes, ou melhor, em 3 classes principais. A primeira classe são os réprobos. A primeira classe são os réprobos. São aqueles que nunca irão se converter. São aqueles que nunca irão aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Essas pessoas sempre rejeitarão a graça. Eles sempre rejeitarão a graça de Deus. Então, para Armínio, esses aí eram os réprobos, aqueles que nunca irão aceitar, nunca irão se converter. A segunda classe ele chamou de crentes. São aquelas pessoas que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas chega no momento que essas pessoas desertam, que essas pessoas se apostatam, que essas pessoas largam a fé, que essas pessoas abandonam a fé. Ele chamou de crentes, tá? Que não permanecem. E alguns não voltam mais. E a terceira classe, ele chamou de eleitos, tá? Os eleitos
são esses aí que vão perseverar até o fim. Esses jamais perderão a sua salvação, tá? Esses jamais perderão a sua salvação. Ele faz várias citações de textos bíblicos, tá? Faz várias citações de textos bíblicos explicando e esclarecendo o seu ponto de vista. Então são esses 3 pontos aí que ele defende em relação à preservação dos santos, que é o último ponto aí do calvinismo, né? Então Armínio ele foi muito coeso, muito coerente, muito equilibrado nas suas posições. Mas ele defendia a apostasia sim, que é possível o cristão se apostatar da fé, tá? Devido a vários textos que nós temos aí, principalmente no Novo Testamento. Então a apostasia para ele era real. Tanto que ele falou: se a possibilidade de queda não é real, então por que tantas advertências? Por que Deus daria várias advertências se você não pode cair da fé? Não tem sentido. Se há advertências, é porque há as possibilidades, ou a possibilidade. Então aqui na parte 2, Stephen Gunther trata sobre tudo isso aqui que eu falei. Todos os pontos de Armínio em relação à eleição, predestinação, livre-arbítrio, queda, pecado, tá? Tudo ele trata aqui. E na parte 3, a parte final, um pós-escrito teológico. Um pós-escrito teológico. A teologia evangélica e prática de Jacó Armínio. Conclusão e bibliografia. Então, é uma obra indispensável para você que quer conhecer mais um pouquinho sobre Armínio e as suas declarações de sentimentos, se defendendo aí de seus rivais, de seus inimigos, Teodoro de Beza, Francis Gomaros, William Perkins, entre outros, que o acusaram de heresia e de ser herege. É um livraço. Adquira, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você gostou dessa maravilhosa obra, por gentileza, deixe o seu joinha, o seu like, tá? Se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos.